gente. Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. No consumado está, o véu rasgou, o caminho abriu. No consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois me amas, pois me amas. Esse louvor que eu tô ouvindo foi o louvor que eu amanheci no coração, é da Aline Barros, Diante da Cruz, se vocês quiserem ouvir depois. Ele é lindo demais. Tua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, beijo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Vigiar sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Bom dia, gente, tudo bem? Mais um dia aqui, nós estamos no nosso 7º dia do tema do livro A Experiência da Mesa. Eu já tenho uma convidada especial, uma amiga querida que já está por aqui. Eu já vou incluí-la aqui. Bom dia, Dai! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que alegria estar aqui com Gente, vocês. alegria minha, do meu coração. A gente já se falou hoje de manhã, né? Sim, E eu falava para ela como eu estava grata a Deus pela vida dela, pela participação dela. A Day é uma amiga querida que o Senhor me deu de presente assim que eu cheguei na comunidade de São Mateus. Eu fiquei um tempo na Supervisão Vermelha com a Dani, querida, e aí eu tive o prazer de me aproximar um pouquinho da Day. A gente já fez projetos juntos na igreja, né, do Casados e Felizes. E Deus só tem nos aproximado. É uma amiga que sempre me motiva, sempre está me incentivando. E eu sou muito grata a Deus pela sua vida, viu? Eu também, viu, Mi? Eu também, como eu comentei Então, com você, e é algo que eu falo sempre. Eu creio que Deus, ele não une as pessoas à toa, né? Ele não une a gente somente por uma amizade, mas porque ele tem um propósito, né? Todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Sim, e a Dai, ela tá na comunidade de São Mateus já há uns 11 anos e meio, né, Dai? Isso. Ela é líder de célula lá com o esposo dela. Ela vai fazer 20 anos de casada esse ano. Olha só que experiência boa, né, pra gente. E a Dai, ela tem 2 filhos lindos, que é a Nath, que eu tenho o prazer de estar um pouquinho mais perto agora que a gente está servindo jovens. A Nath está lá no MAG. E ela é uma fofa, super criativa, faz umas letras lindas, uns quadros lindos, a Nath, né? Ó, até e o coloquei Nicolas aqui também. com o meu vasinho. Deixa eu ver. Ai, que foi ela que fez, né? Ela que fez. Nós presenteamos a célula do ano. Linda, ela é muito talentosa. E o Nicolas que tá no Teams, né? Toda a família super envolvida, graças a Deus, na comunidade. E é uma família querida, exemplo.
E a Dai, ela é executiva da área de marketing, super chique. É Ah, uma ô, trabalhadora misericórdia! integral. Ela é uma trabalhadora integral, trabalha muito, que eu sei, super rala. E agora tá de quarentena, mas sempre tá longe o seu trabalho, né? Super longe. Que bairro que é que você sempre tem que ir, Dai? Lá na Chácara Santo Antônio, lá para os lados de Santo Amaro. Tadinha, é um trajeto que ela faz diário aí quando tá em rotina normal. Então, ela é uma trabalhadora integral, né? Mas eu tenho Sim. certeza que, mesmo assim, valoriza o princípio da mesa, o princípio de estar com a família. É por isso que ela está aqui hoje para compartilhar um pouquinho com a gente da experiência dela, do que Deus faz através desse princípio na casa dela. Então, é uma honra você estar aqui comigo. Ah, obrigada, Mi. Eu falei, né? Deixa eu só arrumar aqui que tá escorregando aqui meu pedestal. Como eu comentei, né? Logo que você postou que ia fazer o desafio, eu falei, nossa, Mi, esse livro é uma bênção. Ele chegou até mim através da Carol Mateu, que já participou com você semana passada. Não sei se a Carol tá aí. A Carol, na época, nós nem nos conhecíamos, assim, presencialmente. Ela me abençoou muito com todas as vezes que ela pôde compartilhar do livro. E aí, eu não lembro se eu já tinha o livro ou se eu comprei depois disso. E aí que eu fui ler As Preciosidades. Por um tempo também compartilhei entre as mulheres que caminhavam comigo na época e trouxe muitas coisas legais assim para minha casa, muitas reflexões e engrandeceu muito o nosso tempo em família. Que bom. E tem sido assim também na minha casa. E cada pessoa que ouve essas lives, que não conhece o livro, que estão lendo, eu tenho ficado muito feliz com os testemunhos, me chamam no inbox, me mandam mensagem falando que tem praticado. E a gente fica feliz, né? Porque é uma mensagem bíblica, né? Na verdade. Então, que as pessoas possam mesmo ser transformadas nesse tempo de quarentena, que a gente tem tempo para isso, né? De preparar uma mesa bonita, de sentar à mesa com a sua família, valorizar esse princípio. É E verdade. como de costume, eu sempre dou uma introduçãozinha do capítulo e depois eu dou a palavra para minha convidada. Igual o pastor Davis fala, deixa Deus te usar, vaso. Amém, Então eu amém. vou só introduzir o livro rapidinho, esse capítulo que a gente vai tratar hoje, ele chama Em Memória de Mim. É um capítulo maravilhoso também. Ontem eu já li, já chorei, já orei hoje de manhã, porque ele fala da última ceia que Jesus fez com os seus discípulos, né? Então, eu vou até ler aqui rapidinho, Dai, na Tá, minha versão, vou ler a última ceia, porque ela apresenta assim todos os primeiros evangelhos, né? Só exatamente. que hoje eu vou ler de Lucas, porque eu gosto da versão de Lucas. E eu vou ler na versão A Mensagem, tá? Que é uma versão mais fácil de entender, que eu gostei muito. E aí eu vou ler rapidinho aqui o texto bíblico, que diz assim, tá em Lucas 22, a partir do 14, versículo. Quando chegou a hora, ele, que é Jesus, se sentou com os apóstolos e declarou: Vocês não fazem ideia de quanto desejei comer esta ceia com vocês antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Será a última ceia, até que todos a comamos outra vez no reino de Deus. Então aí ele faz todo o que todo mundo já conhece. Pegou o cálice, o abençoou, distribuiu para eles. Toda vez que vocês beberem esse cálice, façam isso em memória de mim, esse cálice. Pegou o pão, abençoou, deu a eles. Toda vez que vocês comerem esse pão, façam em memória de mim, né? Então eu peguei essa versão porque ele fala assim, olha, vocês não fazem ideia, né? É uma versão mais da nossa linguagem. Vocês não fazem ideia como eu esperei por esse momento de sentar nessa mesa e fazer essa última refeição com vocês. Porque eu vou fazer, ele fala, eu vou fazer essa refeição agora e depois a gente só vai sentar. Ele usa bem aqui, ó. Nós só vamos comer, sentar à mesa novamente no reino de Deus. Ou seja,
no reino a gente também vai se sentar com Jesus, como eu já falei aqui numa live, né? Que o Senhor já tem preparado uma mesa para nós, um lugar de honra, para a gente ceiar com Ele na eternidade também. Então, nessa ceia, Jesus também, ele depois lava os pés dos seus discípulos, que todo mundo sabe. Eu fui dando uma lida nesses textos, né? Tão conhecido, e fui me alimentando e agradecendo a Deus por ter sido assim o último ato de Jesus, de ter sentado à mesa com seus discípulos, depois ele lavou os pés deles para poder dizer, olha, tá vendo o que eu estou fazendo? Então, estou servindo vocês. Não existe o maior aqui, eu sou o Senhor, vocês são não, eu estou servindo. Então façam isso todas as vezes com as pessoas, sirvam as pessoas. Ele deixou um exemplo maior antes ainda de partir. E depois o Espírito Santo me levou a lembrar da oração que ele fez depois que ele chegou o momento dele ser crucificado. Então ele fez uma oração pelos seus discípulos, lá em João 17, né? E aí ele fala, olha, Pai, chegou a hora. Agora já chegou a hora. Mas, antes, deixa eu te falar uma coisa aqui, né? Eu manifestei o seu caráter, Pai. Eu manifestei o seu caráter em detalhes aqui para os homens. Eu mostrei para eles quem o Senhor é, porque ninguém te conhece, eu te conheço. E eu manifestei o seu caráter aqui para todo mundo ver como que o Senhor é. Aí ele fala até aqui no 20, ó. Eu não oro apenas por esses aqui que o Senhor me deu. Eu oro por todos que ainda vão crer em mim. Ou seja, Jesus também orou por nós. Olha que coisa linda. E aí eu queria só destacar o finalzinho que ele fala que o desejo dele era que todos estejam com ele. Onde ele está agora. E onde que ele está agora? Ele está na eternidade, numa mesa, esperando a gente. Tá uma mesa lá, preparada, um banquete. Em Apocalipse fala que está um banquete esperando a nossa chegada. Então, antes de Jesus subir, ele falou, olha, eu desejo isso. Eu desejo ter eles comigo. Então, Pai, guarda eles, que eles sejam uns. Assim como eu sou com você, Pai. Que eles se mantenham assim. Gente, eu li esses textos hoje e falei, Senhor, que privilégio da gente poder conhecer a tua verdade, conhecer quem o Senhor foi, que o Senhor é, e que o Senhor fez isso diante de uma mesa, né? Então, indo para o texto do capítulo Em Memória de Mim, ela lembra da ceia, mas ela traz um olhar assim, porque hoje nós fazemos isso em memória de Jesus, né? Principalmente aqueles que já têm o hábito cristão, porque talvez tenha gente que está vendo essa live e não vai em nenhuma igreja e não tem ainda esse hábito. Uhum. Mas nós cristãos, nós fazemos isso uma vez por mês na nossa igreja, no culto de ceia. Que a gente vai lá e tem o culto da ceia, a gente bebe o suco de uva, come o pão em memória de Jesus e faz essa celebração, lembrando do sacrifício que ele fez por nós, né? Mas ela traz nesse capítulo a ideia de que, como Jesus fez isso à mesa, como ele estava com seus discípulos, que é o desejo dele que a gente tenha isso na nossa casa também. Que a gente pode fazer do momento da refeição com a nossa família uma oportunidade de se lembrar da atitude de Jesus, né? E ela traz até uma ideia assim, às vezes a gente faz orações mecânicas, assim, Pai, obrigado por esse alimento, abençoe meus pastores, meus vizinhos, minha família, em nome de Jesus, amém. Vamos e comamos. E a gente vai fazendo desse tempo na refeição, essa oração, um ritual, vamos dizer assim. E vai esquecendo de colocar o coração, né? E eu fui muito abençoada com esse capítulo, porque é verdade, né? Ela citou até um exemplo que ela e o esposo foram na casa de um casal conhecido e tal, jantar, fazer uma refeição. E ele brincou, o cara brincou, falou assim, não, já tá orado. Enquanto a gente pegava as compras nas sacolas, a gente já foi orando pelos alimentos, já tá orado, já pode comer. Engraçado que eu já ouvi essa expressão. Eu já fui em casas ou já estive com pessoas que falaram, não, gente, pode comer, que já tá tudo orado, já tá tudo abençoado. E assim, deixou a oportunidade
de trazer a redenção de Jesus daquela refeição. Então, ela incentiva a gente nesse capítulo de trazer a memória de Jesus nas refeições também. De repente, você está com um amigo não cristão na sua casa, e aí você poder trazer a verdade de Jesus na oração antes de comer. Olha, Senhor, obrigado por este alimento, obrigado por esse meu amigo que está aqui. Nós lembramos que o Senhor morreu por nós, e hoje nós também temos a oportunidade de pedir perdão pelos nossos pecados e fazer essa refeição entre amigos, porque é o Senhor que trouxe a provisão. Então, ela dá exemplos até de orações que a gente pode fazer com um amigo não cristão, com os nossos filhos pequenos, com a nossa família, mostrando que na refeição de família a gente pode trazer a memória de Jesus toda vez que a gente faz, que é uma oportunidade da gente estar falando do amor de Cristo ali naquele momento. Então, eu fiquei impactada e pensei, eu vou tirar o ritual que a gente tem, né, de orar, né, de qualquer jeito antes da refeição, e vou fazer uma oração mais significativa, né, no intuito de abençoar minhas filhas, meu esposo e as pessoas que estiverem conosco à mesa. E eu dei esse resumo do capítulo, certo, Dai? Certo. E aí eu queria dar a palavra para você, para que o Senhor te use, que você possa aí falar conosco também nessa manhã. Amém, essa é a intenção, né? Que cada uma que está aqui conosco possa levar algum ensinamento, algum aprendizado, né? De tudo isso que a gente tem aprendido para a gente compartilhar. Mi, alguma das coisas que você falou foi que eu também anotei aqui, né? E esse livro, A Experiência da Mesa, ele me traz, como você já discorreu em algumas outras lives, a questão da intimidade à mesa. A princípio, quando a gente pega esse livro, né? Parece alguma coisa relacionada à etiqueta, a como se colocar à mesa, alguma coisa nesse sentido, né? Mas, na verdade, a profundidade que existe quando a gente está à mesa. E quem você traz para sua mesa, né? Quem você traz para dentro da sua casa para partilhar uma refeição com a sua família, é realmente alguém que certamente é especial para você, né? E logo no começo do capítulo, anotei algumas coisas aqui para que eu não deixasse, não perdesse a riqueza, né, da mensagem. Jesus, ele reuniu, né, naquele advento da ceia, quem? Os seus amigos mais próximos, né? E ele tinha algo importante para contar, ele tinha algo importante para compartilhar, né? Seria ali a última ceia. Muitas vezes nós vamos decorar a casa, vamos montar a nossa casa, nós sonhamos sempre com uma mesa bonita de jantar ou uma mesa na cozinha, mas às vezes a gente depois não dá o devido valor, né? Na minha família, a gente tinha o costume de sentar à mesa só aos domingos. Na semana, geralmente, comíamos no sofá, mas a gente participava sempre, aos domingos, eu me lembro, da comunhão em família, com os meus avós, com os meus tios, que a minha família gosta muito de se reunir. E quando a gente teve a oportunidade de ter a nossa família, algo que a gente valorizava, mas o meu olhar mudou, né? Quando eu consegui compreender a graça e a preciosidade que tem diante da mesa, né? E sempre que nós estamos à mesa, a nossa intimidade ali é exposta, né? Como nós já comentamos algumas vezes, né? Ouvindo aí até a questão do livro. Na mesa, não tem como você desviar o olhar. Você não tem como ficar olhando para a TV ou ficar olhando para qualquer outra coisa. Então, na mesa é onde você muitas vezes está, principalmente todos os dias com a sua família, mas que você traz os amigos mais próximos, que você traz aqueles que são mais chegados, né? E como alguns sabem, né, a Nath teve recentemente a experiência de uma viagem missionária, e a gente tem o costume, todas as vezes, de sentar à mesa,
um deles ora, um de nós sempre revezamos também, como ela também fala no livro, da importância de sempre dar a oportunidade para cada um se colocar e fazer a sua oração. E quando ela voltou com uma fala diferente. E aí ela começava agradecendo. Obviamente, ela agradecia pelo alimento, mas aí teve uma coisa interessante que ela falou: eu agradeço, Senhor, pela comunhão. E aí depois terminou a oração, né? Esperamos ali ela terminar. E eu falei, Nath, como assim a comunhão, né? E aí ela trouxe um aprendizado para o meu coração. Muitas vezes não adianta a gente ter o alimento, ter uma mesa farta, a família ter ali condição de colocar o alimento à mesa e agradecer até pelo alimento, mas não ter a comunhão. Porque com a comunhão nós podemos até nem ter alimento. A gente pode ter um simples copo de água, mas se a gente tiver a comunhão, o pão da presença, que é Jesus, ele vai estar nos nossos corações, ele vai encher a nossa mesa de um alimento que é muito mais palpável do que o alimento em si, né? E estar à mesa é alimento para o corpo, para a alma e para o espírito. Mas que nós possamos marcar na nossa família o alimento principal, que é maravilhoso. Ontem até, né, a gente estava comentando, falou assim, nossa, esses dias que a mamãe está em home office, que o papai está chegando mais cedo aí por conta da quarentena, as nossas mesas estão sempre mais bonitas, mais fartas, porque aí você acaba tendo mais tempo para fazer uma refeição mais elaborada. Mas o mais rico é a presença que a gente tem, né? De nós 4 juntos à mesa sempre, né? Então, isso é algo que tem marcado muito o meu coração, né? E até em questão dos amigos, né? Não adianta muitas vezes você ter uma mesa farta, você ter uma bela de uma mesa e você não ter amigos para sentar à mesa com você. Você não ter com quem compartilhar, né? E é super importante a gente valorizar, né? Tô vendo que tá aí uma amiga minha que toma café comigo todas as manhãs lá na empresa, 2 delas eu já vi aí. E a gente sempre que tem oportunidade agradece a Deus pela presença uma da outra e pela oportunidade de estar à mesa tomando o café. E isso é maravilhoso, porque não é que a gente sente falta do café, a gente sente falta da presença e da comunhão uma da outra, né? E só aproveitando já que eu entrei nessa questão da comunhão, né? Tem algo que eu e o Gé, a gente faz há muito tempo, desde o primeiro aniversário da Nath. A Nath está com 16 anos. Quando nós reunimos os nossos familiares à mesa para cantar parabéns, nós sempre fazemos uma oração. Independente de quem esteja ali, de que não partilha da mesma fé, não professa a mesma fé, nós sempre fazemos questão, sabe? Porque aquele momento que a pessoa ou está sentada à sua mesa para comer uma pizza, para partilhar de um tempo de refeição, ou para estar ali te prestigiando num aniversário, talvez seja o único momento naquele dia, ou talvez durante a vida dela, que ela vai ter oportunidade de ouvir da presença de Jesus, da palavra de Jesus. Então, nós não perdemos essa oportunidade. Até na família, o pessoal já está acostumado. Até quando a gente vai à casa das outras pessoas, o pessoal às vezes está eufórico para se servir da comida, e aí o pessoal para e fala assim: Gé e Dai, vocês querem orar antes? Né? Porque nós conseguimos, de alguma forma, marcar a vida deles com alguma oração que nós fizemos, com alguma partilha que nós tivemos, e a pessoa levou para o coração. E aí ela sempre lembra da importância daquele momento, de agradecer a presença, né, de Deus, porque se não fosse a presença de Deus, nós não podíamos estar ali, né? Então, o alimento à mesa, ele sempre precisa trazer alimento para a alma, para o corpo e para o espírito, né? Outra coisa que eu anotei aqui que me chamou a atenção, né? Que ela traz uma reflexão. Será que a gente consegue imaginar o que pode causar na vida de uma pessoa, de uma criança, desde pequenininha, quando ela senta à mesa no cadeirão,
para comer com a família, e aí a família tem aquele momento da oração, aquilo vai sendo incutido na mente da criança, de forma que ela não esqueça. E ela vai sempre saber que aquele lugar à mesa é um lugar de refúgio, de refrigério, um lugar onde ela não precisa ter máscara, onde ela pode comer ali, igual um bebê, né? Come bagunçando tudo, né? Porque ela está na liberdade da sua família. Óbvio que depois a gente vai introduzindo, né, na vida das crianças a etiqueta de como comer, de garfo, faca, mas mesmo assim é um lugar onde há liberdade, onde as pessoas conseguem abrir o coração. Quando você sai para tomar um café com um amigo, traz uma amiga em casa, que você se senta de frente, você está expondo o seu olhar, expondo o mais profundo do seu íntimo, mesmo ali estando à mesa, né? E outra coisa que eu anotei aqui é que a aliança em família ela é renovada quando a gente se coloca à mesa com a nossa família. E é uma oportunidade das famílias serem restabelecidas, terem restabelecidas a sua união, a sua aliança. É um lugar onde a gente pode manifestar ali também o nosso amor e o nosso afeto. E eu acho super importante destacar também quando você diz a respeito da redenção. A gente pode ter tido um dia mais difícil, mas quando a gente se senta à mesa, é o momento que a gente esquece, as coisas ficam lá fora. E aí a gente tem a oportunidade de estar com a nossa família e nas pequenas coisas ver a mão de Deus, né? Porque acho que foi o ano passado, eu estive com a Nath internada por 2 semanas. E a gente ficou com a família, né? Eu ficava um pouco no hospital, já ficava um pouco no hospital. O Nick ficava com a minha mãe, com quem estava em casa quando a gente estava revezando. E a gente não tinha ali aquele tempo. Foi um tempo que a gente não teve esse privilégio quando a gente pôde novamente sentar à mesa. E até mesmo no hospital, no dia que o Nick pôde entrar lá, nós, ali enquanto a Nath comia, fazia a refeição, nós agradecemos pelo alimento e pela oportunidade de estar juntos, ainda que fosse num leito de hospital, né? Então, a comunhão é algo que me traz, assim, uma emoção muito forte, né? Através desse princípio da mesa. E a gente tem que estar atento aos detalhes, né? Da presença sobrenatural de Deus. Eu já ouvi em algum momento falando assim, lembra que quando você está à mesa, o Senhor também ali está, né? E tem a oportunidade de sentar-se à mesa ali junto com a sua família. E a sua família também tem a oportunidade de aprender ali naquele tempo de mesa a riqueza de aprender a fazer uma oração, a criança, na simplicidade de palavras, porque não requer orações muito, né, profundas, mas a simplicidade de falar, ô Senhor, obrigada, porque depois de um dia tão difícil eu posso estar à mesa com os meus filhos. Obrigada, Senhor, porque no meu lar é onde eu encontro a tua presença e a tua paz. Eu posso ter tido um dia muito difícil, mas eu sei que o Senhor está aqui conosco e o Senhor é quem nos alimenta, que nos sustenta, né? E a gente ter a oportunidade de valorizar e de honrar. E como eu falei, né, das minhas experiências, a gente sempre ser intencional à mesa, seja com os nossos filhos, com os nossos maridos, a gente aproveitar a oportunidade à mesa para a gente ser intencional, aproveitar para saber como foi o dia, quais têm sido as dificuldades, porque às vezes depois a gente se dispersa, tendo que cuidar das coisas para o outro dia, e aí a gente não vai ter aquele tempo de novo. Então é muito importante lembrar que quando você está à mesa, talvez seja a oportunidade de maior refrigério que a sua família pode ter tido naquele dia. Porque apesar de serem crianças, eles também enfrentam muitas dificuldades, muitas pressões. Para sempre compartilhar das coisas que Deus tem feito entre nós.
Falo muito, né, Mi? Você sabe que eu falo, sabe falando. Não, imagina! Quem tá Eu aí me gostei conhece muito que você sabe. falou sobre essa questão de comunhão, né? Porque calhou muito com que o Espírito Santo me lembrou da oração de Jesus, né, por nós, em João 17. Ele se preocupa assim, olha, Pai, que eu vou subir aí contigo, mas que eles sejam um, assim como eu sou contigo, né? E aí você citou que a mesa, a gente traz a mesa da nossa casa, a nossa família, as pessoas que a gente tem intimidade. Mas a mesa também é a oportunidade da gente criar intimidade, né? Da gente trazer alguém para poder estreitar o relacionamento numa mesa, você servir alguém, isso estreita. Eu e meu esposo, minha família, a gente já estreitou tantos relacionamentos em volta de uma mesa, de sentar junto, de comer, né? E você mencionou sobre as orações, né? Eu tenho um exemplo meu aqui com as minhas filhas, que ela fala para a gente ver a oração que a gente vai fazer. Então, na mesa, a gente também tem oportunidade de ensinar os nossos filhos a orar, a pedir e a descobrir se eles estão conectados, se eles entenderam por que eu estou falando isso. Porque, por exemplo, a gente dá a oportunidade, ela menciona no livro, a Dave, que a primeira oração em voz alta que ela fez foi numa mesa. E meu marido também falou para mim que a primeira vez que ele orou em público, né? Ele citou público, porque tinha os amigos, tinha umas pessoas à mesa e para ele foi um público. Então a primeira vez que ele orou em público foi numa mesa, orar por uma refeição. Então, assim, é a oportunidade de a gente ver se a pessoa tá conectada com esse entendimento. Então, as minhas filhas soltam cada coisa na oração, na mesa, e a gente ri por dentro de alegria, porque a gente está percebendo que elas entenderam o princípio, né? E assim, elas sabem, por exemplo, que a gente está isolado por conta do coronavírus, que não estamos indo para as ruas nem para a escola por conta disso. E assim, eu ver elas falando, sem a gente pedir, Papai do céu, abençoe esse alimento, obrigado por esse dia, e abençoe esse vírus, que ele vai embora logo, porque a gente quer passear. Então, assim, coisas que saíram do coração delas, elas entenderam, elas estão antenadas com a situação, com o mundo, né? E ao seu redor. Então, assim, é muito legal essa experiência da gente fazer da mesa, e ela usa no livro, o nosso altar, né? Mas a gente tem na nossa casa um lugar que a gente, né, meu marido todas as manhãs fecha no quarto, faz a oração dele, tem o altar dele lá no quarto, né? Cada um no seu canto, mas a mesa é a oportunidade de a gente fazer um altar também a Deus, da Exatamente. gente orar em família, para a gente interceder, né? E é o que a Dai falou, nós estamos frente a frente, né? Ali a gente tá de coração aberto, não tem nem como esconder, né? O que estamos sentindo ou se estamos chateados. Então é poderoso. Eu só quis dar uma acrescentada aí no que você estava dizendo com a minha experiência com as minhas filhas. Essa coisa de ser intencional também me fez lembrar um outro princípio que nós também aprendemos sempre com o pastor Davis, né? Nosso pastor lá na comunidade em São Mateus. Aproveitar o tempo da oração, a mesa, para nós também apresentarmos diante de Deus os nossos líderes, né? Apresentar aqueles que não têm alimento, que o Senhor possa abençoar, mas que também é um momento onde nós apresentamos ali a vida dos nossos líderes. Óbvio que a gente tem lá a nossa listinha de oração, mas é um momento de honra que nós também trazemos os nossos líderes à mesa, sabe? Para que nós possamos nos lembrar deles, honrá-los, abençoar a vida deles, né, naquele momento. E a gente compartilhando isso com os nossos filhos guardam isso no coração. E às vezes a gente aproveita, né, a oportunidade da mesa para falar, na oração agradecer tanta coisa, que aí até o Nick, e pelos nossos pastores, né? E ele sempre fala isso. E agora que ele também tem líder, ele fala, e pelos nossos líderes, né? Então, assim, são coisas que desde pequenininho a gente coloca e que eles vão levando para a vida deles, né? Porque eles também entendem eles compreendem a paternidade espiritual, compreendem a honra, né? Compreendem que aquele é um momento de nós apresentarmos ali
na presença de Deus aqueles que a gente ama. Então, são ensinamentos de oração simples que a gente vai incutindo no coração dos nossos filhos. E eu anotei aqui também, sabe, Mi? Quando eu estava lendo, me veio esse texto, né? Apocalipse 3:20, que às vezes nesse momento da oração à mesa é um momento, como eu disse, de refrigério para a presença de Deus, para depois de um dia às vezes tão difícil a gente acolher a nossa família. E pensando também quando nós trazemos os nossos amigos ou estamos com algum amigo, né? Em Apocalipse 3:20 fala assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, eis que abrir a porta, eis que cearei com ele, né? A delícia do pão da presença, de nós colocarmos à mesa, não só uma bela mesa, um alimento gostoso, aquilo que a gente mais gosta, que a nossa família gosta, que os nossos amigos, às vezes a gente faz comidas especiais para receber as pessoas, mas principalmente encontrar ali a oportunidade de colocar o pão da presença para que a pessoa se alimente. Que é o mais importante, né, amiga? Exatamente, que é o mais importante. Tem um outro fato que eu também me lembrei, quem está aí da minha célula vai se recordar. Às vezes no horário, no momento do parabéns, que às vezes eu sou convidada a orar, eu acho que o pessoal já pensa assim, lá vem a Daiane. Por quê? Aquele momento à mesa, principalmente para o aniversariante, né, naquele momento de celebração, é o momento de nós também colocarmos ali o pão da presença de Deus. E como eu vejo aquela oportunidade como o pão da presença? De você, muitas vezes, estar ali no momento entre família e amigos e falar para a pessoa o quanto ela é importante. Trazer ali à memória coisas que tragam novas esperanças para a pessoa naquele ciclo. E aí, quando a gente está à mesa, eu sempre falo assim, cada um fala uma coisa, né, para pessoa, para o fulano, né? E aí acho que as pessoas falam, ai meu Deus, vão demorar para cantar parabéns com o meu bolo. Só que aquele momento sempre é tão enriquecedor, muito mais gostoso que o bolo, que você degustar ali o bolo, do que você ter degustado da presença das pessoas ali, é você ver o pão da presença vindo através da boca das pessoas de forma que você não esperava. É melhor do que você chegar com uma caixa enorme de presente, porque às vezes da boca da pessoa sai assim, puxa, eu quero desejar que você seja feliz. Outros falam assim, lembram de momentos que você foi importante, e aquilo traz o pão da presença, porque a palavra enche o coração, né? Então, são momentos como esses, assim, quando nós estamos reunidos à mesa, que eu gosto sempre de aproveitar e trazer sempre essa oportunidade para as pessoas que estão com a gente. É isso que você falou, a gente falou do capítulo no anterior, que foi segunda-feira, até que a pastora Sandra esteve comigo, né? E a questão da gente tomar cuidado com o negativismo na mesa, né? E o contrário disso é trazer o positivo, é falar elogios, fazer daquele momento uma oportunidade de marcar positivamente a pessoa que esteja conosco. E a gente chegou até a conclusão, até esqueci de enfatizar quando ela estava, mas que sermão, que ela falou que os filhos dela falaram que não gostam de participar de sermão na mesa. Então a gente chegou já à conclusão que sermão na mesa não é legal, né? Faz em outro momento, mas sempre a parte positiva, de marcar positivamente para o momento da mesa, trazendo à memória algo prazeroso. Ai, que bom! E aí isso vai se estendendo de geração em geração, né? Nossos filhos, a sua filha, o seu filho, as minhas filhas, elas vão entendendo esse valor, por exemplo, que eu já falei em várias lives aqui, que eu não tive isso quando eu era pequena, né? Na minha casa nem mesa tinha quando minha mãe era viva, não tínhamos esse hábito. E eu tenho aprendido isso. E tem sido uma delícia, né? E também, assim, hoje eu estava pensando de manhã, né? Poxa, eu tô fazendo essas lives e tal. E assim, as coisas não tão fáceis. Eu aposto que em várias casas, por conta dessa situação que a gente está vivendo, né?
motivos de festejar, de preparar uma mesa bonita, de falar coisas boas, a gente talvez não tenha tanto por conta das dificuldades, tá? Difícil para a maioria das pessoas, né? Mas assim, eu vou te falar, Dai, essas lives, me aprofundar novamente nesse livro, que eu já tinha lido, é, e ele tem sido uma inspiração para mim nesses dias difíceis. Tipo, eu tô todos os dias, pelo menos uma refeição que é o almoço, eu tenho ele elaborado bonito, eu tenho colocado a mesa, colocado um vasinho de flor, eu tenho colocado as nossas louças bonitas e tal. Eu tenho caprichado, pelo menos no almoço, para ter essa refeição com a minha família nesses dias de quarentena. E isso é o que tem trazido alegria para o meu coração. E tem feito, sabe, eu não ficar me preocupando tanto com o amanhã, como vai ser, Senhor, depois que essa quarentena acabar. Ai, meu Deus, como... Porque a gente fica, né, preocupado. Mas o princípio da mesa tem nos sustentado mesmo, principalmente a mim nesses dias. Tem me lembrado que o pão da presença, ele tá comigo todos os dias. Ele se faz presente na minha casa, na minha família. Ele tem o controle de todas as coisas. E por mais que fuja um pouquinho do fórum aqui do livro, né, em memória de mim, mais ou menos, porque assim, ontem eu tirei a manhã para meditar em Apocalipse, sabe, Dai? Porque eu tive uma amiga que me perguntou, e foi até bom ela ter me perguntado. Eu sei que tem pessoas que estão nesse sentimento, meu Deus, será que é os sinais da volta de Jesus, né? Essa questão do coronavírus e tantas outras coisas. Será que Jesus está voltando? E eu peguei para meditar em Apocalipse ontem de manhã e foi tão rico que eu queria só compartilhar uma coisa com vocês que estão assistindo essa. Eu anotei tudo aquilo que a pessoa... Peraí que meu celular tá tocando, deixa eu desligar aqui. Eu anotei a anotação de tudo aquilo que o vencedor vai ter. O vencedor é aquele que conseguir chegar ao fim de tudo isso, de toda essa vida, de todas as dificuldades. Nós vamos ter uma mesa, o Senhor está preparando e está nos esperando. Então eu fui anotando o que cada vencedor vai ter quando chegar o grande dia. E eu fui colocando a primeira coisa que está em Apocalipse 2:7. Convocarei para jantar. Estou preparando um banquete. Então, lá em Apocalipse 2:7, a primeira coisa, Jesus fala assim, olha, para todo vencedor, para aquele que vencer, que continuar comigo até o fim, e eu estou preparando um banquete. E essa pessoa vai sentar comigo à minha mesa. Gente, que coisa linda. Eu falei, cara, como esse princípio é poderoso. Porque Deus, ele se importa e ele está preparando um banquete. Ele quer que a gente sente com ele, né? Então, eu fui destacando, mas eu queria até que primeira coisa que vai acontecer, a gente vai se sentar com ele à mesa. Acho que a Dai caiu aí. Então, gente... Coloque esse princípio para fazer valer aqui já com a sua família. Porque Jesus, ele está preparando um banquete para nós, né? Então não importa se é sinais dos fins do tempo, se não é, se você tem entendimento da Bíblia. Ai, será que eu tô... Sabe o que você precisa fazer? É crer no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Procure conhecer a Jesus, os seus ensinos, a sua palavra. Procure conhecer. Se você tiver Jesus na sua casa, tem essa promessa para você. Você vai reinar com ele. A Dai voltou aqui. Acho que ela caiu. Vamos esperar ela voltar para a gente encerrar. Mas eu queria deixar isso no coração de vocês, sabe? Dai, caiu, amiga. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô. Ouvi aqui então, tá bom. Do que você falou. Aí Ixi, Dai, não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Dai? Eu não tô, tá sem som. E agora?
Tá ouvindo? Pode falar. Tá ouvindo? Não tô, mas eu faço. O pessoal tá te ouvindo? Estão ouvindo a Daya? Se estão ouvindo, tudo bem. Eu não tô, mas pode falar. Vou sair e entrar de novo, peraí. Eu não tava ouvindo ela, gente. Ela saiu, vocês estavam, né? Eu não estava ouvindo. Aí como que faz, né? Se eu não tô conseguindo ouvir. Ó, peraí, vamos lá. Vamos lá. Oi? E agora, Mi, tá me ouvindo? Agora eu tô. Ah, então Pode falar. ouvi um pedacinho aí do que você falou a respeito de Apocalipse. E enquanto você falava, que veio, né, o meu coração. Nem todos os dias são fáceis, não é sempre fácil, né? Ainda ontem, né, em meio a tudo isso, ontem eu conversei com algumas pessoas, né? Eu falei assim, nossa, hoje eu tô com uma palpitação, muitas coisas para fazer no meu trabalho. A gente está em home office, mas muitas são as demandas, né? E quando foi umas 7 horas, eu falei assim, não, vou parar aqui o trabalho e vou fazer um jantar. Eu já tinha programado o que eu ia fazer de jantar. E aí, quando eu sentei à mesa, né, depois de ter preparado o jantar, e quer dizer, levantei da mesa que estava trabalhando, fui, corri, preparei o jantar. Quando eu sentei à mesa, eu respirei fundo e falei: obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar à mesa. Porque apesar de todas essas angústias, essas incertezas que nós temos, muitas vezes um dia difícil, agitado, atribulado, com tantos afazeres, nós podemos ter o pão da sua presença. E aí, naquele momento, toda a batedeira do coração, taquicardia, ansiedade, passou, porque eu pude desfrutar do pão da presença. E às vezes Glória a Deus. e às vezes passa o dia, né? A gente tem essa oportunidade e a gente clama e a gente fala. Ali onde eu montei meu home office, eu tenho minha parede de oração de textos que me trazem coisas boas à memória, mas às vezes você tá tão ali ansiosa, querendo, né, produzir, fazer o seu trabalho. E aí, esse momento à mesa, ele é um privilégio. E aí, nesse momento, eu fiz isso. E as pessoas da minha célula sabem bem que quando geralmente eu começo a oração, eu sempre começo assim. Vamos respirar bem fundo. Deve fala também, nesse capítulo do livro, que quando a gente senta à mesa e traz o pão da presença, é o momento que a gente se lembra verdadeiramente da redenção de Cristo, onde tudo se fez novo. A gente pode ter errado, né? E aí os nossos filhos podem ter errado, nosso marido pode não ter sido tão legal com a gente naquele dia, mas quando você senta à mesa, você traz o poder da redenção. E ontem eu senti esse poder da redenção, eu mesma, comigo mesma, porque quando eu sentei à mesa e eu me senti ainda assim agitada, eu respirei fundo e pude ver a mesa posta, que a Nath tinha posto a mesa, e aquela comida gostosa que eu tinha feito, e pude receber a redenção de Cristo, que Ele estava conosco ali. Não Glória a importava se Deus. durante o dia eu tinha me deixado me sentir agitada, meu coração estava agitado, né? Eu estava ali ansiosa por fazer as minhas coisas, mas eu pude ali sentir o pão da presença, né? E eu quero reforçar aí o que você disse para cada uma das pessoas que estão aí. E hoje de manhã você viu já a minha reflexão, né? A gente se atentar aos detalhes. Eu acordei cedo, como de costume, eu tenho começado a trabalhar bem cedo. E aí, só que aí hoje foi diferente, que eu fui, né, me arrumar. Não é todos os dias assim que a gente se arruma trabalhando em casa. E meu marido levantou junto, mais cedo até, preparou um cafezinho para mim. Aí, quando eu abri a porta da minha sacada, tava um nascer do sol, a coisa mais linda.
E eu e a Nath, a gente sempre fala, né, que a nossa visão daqui é ótima pro pôr do sol, pro nascer do sol. Só que o que atrapalha são os fios da rua. E aí, naquele momento, eu falei assim: puxa vida, queria registrar essa presença de Deus através de um céu que estava meio lilás, meio laranja. E aí, eu vi os fios e falei assim: por que eu vou me importar com essa pequena adversidade que se coloca à minha frente, frente à tão maravilhosa presença de Deus se manifestando para nós, para minha vida nessa manhã? E eu registrei lá a foto, postei lá no meu status e trouxe essa reflexão. Às vezes a gente tem a graça, a presença de Deus. Tantos queriam estar com a sua família nesse tempo de mesa e estão em hospitais. Tantos estão aí com o seu familiar no hospital e talvez esteja querendo essa presença à mesa. Então, que você possa se atentar aos detalhes. E se você estiver aí com um familiar no hospital, quando ele chegar, prepare uma mesa para ele. Hoje, no seu dia, lembre-se, sabe, da presença e dos detalhes de Deus, porque ele se manifestou nessa manhã de uma maneira maravilhosa. Ele pôde, sabe, brilhar para mim, nascer, né? Nasceu para todo mundo, mas aos meus olhos ele nasceu de uma forma diferente, porque eu olhei de uma forma diferente. E é assim que verdadeiramente nós, eu e a Michelle, nós esperamos que quando você sentar à sua mesa, não seja mais uma refeição normal, que você possa ter esse privilégio de sentar-se à mesa e olhar os pequenos detalhes, e ainda que você tenha pão e água, você possa agradecer pela sua família. Você possa Glória a Deus, agradecer né? pelo pão da presença de Deus. Viu? Glória a Deus. Você falou sobre a oportunidade que tem gente que está no hospital e eu lembrei senti de falar uma coisa, né? Como eu já falei, eu não tinha esse costume antes, porque a gente não tinha essa tradição na minha casa quando minha mãe era viva. E isso fica um convite para os jovens também. Eu sempre procuro nas lives se direcionar a eles também, né? Porque um jovem hoje que tem a oportunidade de conhecer essas verdades e promover isso na sua casa é uma oportunidade, é uma oportunidade. Eu lembro que quando minha mãe faleceu muito nova, com 49 anos, de Nossa. aneurisma cerebral, do nada. Da noite para o dia ela passou mal, ficou internada 11 dias na UTI, não resistiu e ela veio a falecer. Eu lembro que uma das coisas que mais me torturou foi um processo de cura para mim também, né? Entender por que eu era nova na fé, enfim, de entender aquilo. Uma das coisas que mais me torturavam eu comecei a fazer uma retrospectiva de tudo que eu já vivi com a minha mãe. E eu não tive muita infância com a minha mãe, morei com tia e tudo mais. E o tempo que eu era jovem, adolescente, que eu poderia ter aproveitado da presença dela, eu não aproveitei. Então eu eu ficava pensando, eu nunca levei minha mãe para jantar, eu nunca fui num cinema, eu nunca fiz nada, o que eu fiz pela minha mãe? Nada. Então aquilo, sabe, me remoía, eu fiquei mal por dias até o Senhor tratar comigo. Então, você está falando do hospital, às vezes a gente tem alguém querido que depois que sai do hospital, prepara uma mesa, aproveita a oportunidade que você tem da pessoa, né? A Dai falou sobre o aniversário da gente, quando a gente fala coisas boas, a gente dá flores em vida, né? Porque a gente não sabe, né? Quanto tempo a gente tem, quanto tempo as pessoas que estão conosco têm. Então, a gente precisa valorizar esse princípio, preparar uma mesa mesmo, sentar com a pessoa e aproveitar dessa conexão que a mesa traz, porque a mesa traz uma conexão de estar com quem a gente ama. Então, jovem, não desperdice, né, o seu tempo. Não ache que isso é besteira. Eu vou estar com meus amigos, vou curtir. Isso pode ficar para depois? Não pode, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, promova isso na sua casa.
né? Com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Promova isso, façam isso, né? E valorize isso. Amém? Surpreenda, né, sua E eu mãe, surpreenda sua família com uma mesa. Amém. Amém. E daí eu queria encerrar e aproveitar, porque a gente tem 3 minutos para você orar por nós, para encerrar essa live. Amém, amém, amém. Quero apresentar a vida de cada uma das pessoas que estão aí, que puderam nessa manhã compartilhar conosco, né, desse pão da presença de Deus. E que, ainda que você talvez seja só, né, não tenha família, não tenha tido aí a oportunidade, como a mim, pôde abrir o coração, né, de ter estado à mesa com alguém que você queria tanto. Ou se Deus te trouxe à memória alguém que você precisa estar à mesa, que você possa criar dessa oportunidade aí, depois que passar essa pandemia, traga à mesa. Traga o pão da presença à mesa. Se você, de repente, precisa se reconciliar com alguém, se você, de repente, como a Paulinha colocou aí, tem gente que está dando espinhos, mas Deus nos dá a oportunidade da redenção. Se alguém te deu espinho, traga essa pessoa para sua mesa. Ou se você talvez deu espinho, traga essa pessoa para sua mesa. Na mesa a gente vai ter a redenção. Então que você possa se reconciliar, preparar uma mesa. Não para que a pessoa veja ali o que você pode fazer, mas para que você tenha ali a oportunidade de olhar nos olhos dela e dizer o quanto ela é importante e especial para você. Quanto a presença de Deus é especial e importante na vida daquela pessoa. Amém? Senhor, eu te peço que abençoe cada uma destas famílias. São mais de 40 lares, Senhor Deus, que nós vimos aqui conectados. Pai, que nesta manhã o pão da presença entre na vida de cada um. Senhor, que o Senhor traga à memória pessoas que as pessoas precisam trazer depois desse tempo de pandemia à sua mesa. Que depois desse tempo de pandemia as pessoas possam celebrar a presença com a família, com os amigos à mesa. Senhor, traz a restauração dos lares, a restauração dos amigos, das amizades, das relações mais íntimas, Senhor Deus, que talvez essa pessoa que está nos ouvindo perdeu, talvez a aliança foi quebrada, mas que o Senhor possa trazer nesta manhã a memória dessa pessoa e fazer com que ela já possa planejar, ser intencional e pedir que o pão da presença entre nesse relacionamento e possa trazer a cura. Muitas vezes não através de palavras elaboradas, mas de palavras simples. O Senhor possa vir e trazer a reconciliação, a restauração dos lares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mia, Amém, obrigada. querida amiga. Obrigada a você pela sua contribuição. Que o Senhor continue abençoando essa família linda que a gente admira. Viu? Tamo Amém. junto. Quando tudo isso acabar, a gente senta à mesa juntos, tá bom? A gente já tá planejando o nosso tempo à mesa. Verdade. Apesar Tá bom, que amiga. eu tive um momento maravilhoso, simples, no meio de uma semana. Fui lá comer com a minha escola, né? Almocei Verdade. de todo dia. Foi um tempo maravilhoso. Eu me senti amada e honrada. O Jed mecânico, né? Correu da oficina e foi um tempo tão precioso, tão maravilhoso. Obrigada, amor. Fica com Deus. Boa semana para você. Boa semana, gente. Perguntaram se vai ficar disponível. Fica 24 horas essa live disponível. Compartilhem. E sexta-feira a gente está de volta aqui, tá bom? Amo vocês, gente. Beijo. Tchau, tchau.